Oi pessoal, eu sou a Fronta e estamos em mais um episódio da nossa websérie Mulheres e LGBTQs no Hip Hop. O tema de hoje é o hip hop como ferramenta na luta antirracista. Quando eu descobri o hip hop e que eu pude pegar todas essas coisas que já me fizeram tão mal, que já me fizeram sofrer tanto, já me fizeram chorar tanto por conta do meu cabelo, dos meus traços, do meu jeito, de onde eu nasci, do jeito que eu falava, da casa onde eu morava, eu consegui pegar tudo isso e transformar em uma força que me dava poder, não só para mim, mas para outras pessoas. Escrever sobre isso sempre foi algo que me libertava muito. E foi escrevendo as letras, as poesias e participando das batalhas de rap que eu consegui me envolver mais e conhecer sobre a cultura e o movimento hip hop. Eu descobri que ele realmente nasceu do protesto de pessoas que queriam colocar toda a sua voz, toda a sua revolta no mundo. Para falar mais sobre como foi o começo desse movimento e o que ele se tornou hoje em dia, vamos chamar a nossa convidada mais que especial, Pandora da Luz. A história dos elementos passa pelo processo de combate da opressão. Por exemplo, quando o DJ Kool Herc na Jamaica começa a usar as grandes caixas de som para poder fazer um discurso em cima da música ska, e aí depois migra para os Estados Unidos, e aí quando ele tem o primeiro programa de rádio, ele coloca uma base de ska, uma base de reggae e começa a fazer um discurso, era um discurso racial que DJ Kool Herc fala. Quando os meninos vão para as ruas dançar, né, os negros e os latinos, e combater a opressão ainda na Guerra do Vietnã, para que os negros e latinos não fossem bucha de canhão do governo estadunidense, porque esses negros e esses latinos eram os primeiros no fronte, eram os primeiros a morrer. Isso é combate ao racismo, né? E o hip hop, ele surge dessa luta. O racismo sempre foi pauta dentro do hip hop no estado do Espírito Santo. Nasceu organizadamente, é claro que ele já existia antes, mas organizadamente, dentro da pauta também do racismo, porque eu fui procurar o hip hop para organizar a juventude negra para combater o racismo. Eu já era do movimento negro. No passado tempo que o movimento negro começou a discutir as ações afirmativas para a comunidade negra, a gente que era da juventude também começou a pensar em como trazer políticas públicas, conquistar política pública para o hip hop, né, na questão da cultura periférica. Em 2005, a gente funda a Nação Hip Hop Brasil. E aqui no Espírito Santo, além de a gente conquistar a lei estadual do hip hop, eu na gestão pública, conquistamos aí um edital especificamente para a cultura hip hop, trabalhando a questão das culturas periféricas, né? Eu considero um primeiro passo que a gente deu nessa conquista de políticas públicas reais para o hip hop, para a periferia. Porque quando a gente trabalha política pública para a periferia, para o hip hop, para o funk, para as culturas periféricas de uma maneira geral, a gente também está trabalhando no combate ao racismo e está fazendo política pública de combate ao racismo. Um dos espaços onde o hip hop expressa realmente o que é são os slams, as rodas de poesia. E nelas a gente vê poetas e poetisas poder colocar toda a sua potência no mundo. Isso traz pra gente uma grande responsabilidade, pois é a nossa voz que tá ali se comunicando com outras pessoas. Mas também é um lugar onde a gente se sente muito bem, eu me sinto muito representada ali, foi onde eu realmente me encontrei pra saber que eu também conseguia fazer rap. Com isso, traz outras coisas, que são, por exemplo, as produções literárias. E isso fica perpetuado, sendo que quando a gente recita algo numa roda ou num slam, aquilo é efêmero, ou seja, acontece ali, quem ouviu, mas quando a gente deixa registrado, as pessoas podem acessar aquilo depois e conhecer um pouco mais sobre esses poetas e essas poetisas. Dentro desse todo o contexto de mulheres e homens escrevendo, participando de slams, de batalhas e produzindo fanzines e livros e todo tipo de coisa, neste episódio nós temos duas mulheres maravilhosas que são grandes lideranças de slam, que batalham, que escrevem maravilhosamente, que têm muita identidade, né? Que são Lolo Amorim e Thaís do Gueto. Manda aí. Ginga, meu nego, desvia a sua pele preta das balas perdidas que preferem tua cor. Ginga, meu nego, vai longe desta sociedade clara que te estereotipou. Ginga, minha preta, desvie suas curvas, teus traços acentuados do olhar maldito que te sexualizou. Ginga, liberte sua alma, sinta a força da ancestralidade ao som do tambor.
Gira, meu nego, na gira eu giro bem longe daquele amém que repreendeu minha raiz na go. E em cada batuque, cada dança, em cada giro, sinto a minha alma cantando e sorrindo ao som do canto, o canto de Xangô. Na poesia eu vi que eu poderia dizer o que eu queria, né? E comecei a escrever, aos poucos eu fui frequentando as batalhas e via o espaço poesia, eu falei, é isso, vou começar a falar as coisas que eu vejo que ninguém fala. Meu primeiro slam foi o Slanísia. Nossa, tremi toda. Tremi muito e a primeira poesia foi machismo. Se fosse um slam aberto, um slam, né, com meninos e meninas, né, eu acho que eu não teria coragem, pelas minhas poesias, que eram muito sobre machismo, por saber que não seria ouvida da mesma forma. Lá não, no Slanísia eu me sentia assim à vontade, eu me sentia em casa, não, aqui estão as minhas manas, né, todo mundo vai entender, elas sabem do que eu tô falando, né. Eu comecei definitivamente a escrever poesias em 2016, quando eu entrei no hip hop e tudo mais, quando eu descobri que o que eu fazia já existia. Então eu realmente investi naquilo em 2016, quando eu vi outras pessoas fazendo, quando eu vi que realmente era possível eu, com a minha linguagem, com o meu conhecimento, fazer uma poesia que não é aquela poesia que a gente encontra em livros. De repente eu nasci, ali eu nasci. Quando eu comecei a frequentar aqueles espaços, eu me reconheci, eu me vi ali em tudo. Eu vi na poesia o meu momento de fala, como eu costumo dizer, poesia é B.O. Eu vou ali, eu vejo os fatos cotidianos, tudo que eu vi eu sempre fui muito calada, então eu não tinha o meu espaço de fala. Mas eu tinha o que falar, eu só não tinha espaço para falar. No início, quando você começa a escrever, vem uma angústia, mas depois quando você já desabafa, você consegue buscar inspirações nas alegrias, na raiva principalmente, que é um dos maiores inspiradores. A ansiedade também é muito inspiradora. Eu me inspiro, às vezes, se eu vejo uma coisa na televisão, já vai encaixando um monte de coisa. Ah, isso é relacionado com aquilo, que liga naquilo, que liga naquilo. Pronto. Nasceu uma poesia. Quando você declama, você entende que não é só você que sente aquilo, que não é só você que pensa aquilo, que não é só você que deveria saber daquilo. Na minha infância eu não sabia o que era racismo, eu não entendia, não me era falado o que era racismo. No meu pensamento eu nunca tinha sofrido racismo, porque eu não sabia o que era racismo. Hoje em dia eu analiso muita coisa do meu passado e eu percebo assim, que eu sofri muito, eu só não sabia o que era. Né? E ainda sofro, inclusive no meu trabalho mesmo, rola muito de vir e perguntar do meu cabelo, né? E como é que você lava isso? Posso botar a mão? Tem uma galera que chega e fala, olha, você é casada com uma mulher, né? Mas ó, eu te respeito, tá? Respeito, não aceito não, mas até que eu te respeito. E eu ouço isso todo dia, constantemente, sabe? Diariamente mesmo. Eu me descobri na militância negra, né? Quando eu me vi ali sendo aquela poeta, aquela skatista no meio dos rapazes, que eu era a única mulher negra, tipo, eu me senti muito oprimida, de verdade. Eu me senti muito oprimida. Assim, eu me descobri uma mulher negra, participante do movimento do hip hop, e então decidi que eu não seria mais a única mulher negra dentro daquele espaço. Eu não me sentia bem e via que as outras pessoas queriam entrar, mas elas não viam uma abertura para isso, porque não tinha realmente uma abertura para isso. É muito difícil você olhar em volta, ver suas amigas querendo participar, gostando, sabendo rimar às vezes, e elas não poder entrar naquele meio social. Então, quando eu reconheci que eu precisava ocupar outros lugares e outras pessoas como eu precisavam estar ali ocupando também, representando elas mesmas para que outras pessoas não falassem por elas, eu fui atrás de me apresentar para outras pessoas com outras realidades que talvez pudesse me entender e caso não procurasse entender o porquê eu estava falando aquilo. Sério, quando a gente eu fazia parte do coletivo de performance itinerantes, né? Foi até através dos slams que o coletivo me conheceu, e é um coletivo mais aberto, assim, é dança, é música, aí é um coletivo bem mais amplo, né? Aí não tinha poesia. Aí através dos slams, eles me viram em slams, me convidaram
Aí eu levei o Daniel, eu levei o Felipe também. O MC e o Daniel Lemos também, que a gente se chama de Trindade, porque o Felipe, ele é a porrada. O Daniel é a calmaria, ele canta, né? E eu venho com o misto dos dois, eu venho calma, dando porrada sem ninguém perceber, eu venho com a voz mansa, mas tô ali dando um monte de porrada, né? A questão da ancestralidade, de se reconhecer nos espaços, o Museu do Negro é um lugar, assim, que eu vou ali, eu tô espiritualizada. E as nossas poesias ali foram todas voltadas para orixás, para as religiões de matrizes africanas, então a gente teve que estudar, o que já era pra gente saber já há muito tempo, a gente teve que estudar para poder escrever, né, as poesias. E através dos slams, essa visibilidade que a gente teve, veio a ideia de criar um coletivo só de poetas, né, que é o Empoetem-se também, que é o coletivo que agora eu faço parte. A gente se juntou, a galera dos slams, e falamos, bora levar para as escolas, né, para as praças, para os lugares. Fomos convidados assim, para vários ambientes, espaços que não são nossos, né? Aí eu comecei em apresentação de escola, dentro da minha própria escola. Depois da própria escola veio convites para me apresentar para pessoas que já faziam parte da política, principalmente as mulheres. E quando eu chegava lá só tinha mulheres brancas dentro da política. Então eu me sentia muito, muito, muito irada. Eu olhava em volta e por que não tem outra como eu ali naquele espaço? O hip hop sara, o hip hop salva, o hip hop não tolera essas mentes lacradas. O hip hop tem a missão de traficar informação. Então se põe no seu lugar ou mete o pé daqui, irmão. É importante que o hip hop entenda que ele não é um produto do capitalismo, mas do combate ao capitalismo. Mas é um produto, sim, não o hip hop, mas o que se produz a partir do hip hop é produto e é consumido. O empreendedorismo no hip hop é de suma importância, porque a expectativa é que a gente sobreviva do que a gente produz. E é importante que esse mercado seja fomentado para que a gente não vire refém do grande mercado capitalista que nos explora e não nos dá nada em troca. Eu acho que eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu vi alguém vendendo livrinho de poesia na batalha. Era barato, tipo R$2, mas mesmo assim quando eu li, eu vi o quanto de coisa tinha ali dentro, sabe? Quanta coisa sincera, quanta coisa bonita, quanta coisa que eu não vi em muitas bibliotecas ou em muitas livrarias por aí vendendo. E é uma coisa acessível, próxima. Hoje eu vejo muita gente dizer que apoia muito a nossa arte. E como não apoiar, sendo que é uma arte tão bonita, né? Só que muita gente também não consome aquilo que a gente produz. Por isso também eu deixo uma mensagem pra você de começar a consumir mais essas poetas, esses poetas, essas artistas periféricas, essas literaturas periféricas que estão nesse mundo. Com essa questão da pandemia, eu fiquei assim, perdi meu emprego. E eu tive que me reinventar de alguma forma e para onde, como que eu vou pagar aluguel, eu fiquei desesperada e falei, agora eu vou pra rua, né? Vou ter que vender minha arte na rua, mas que arte? Né? Porque a poesia, assim, ela não vende. Comecei a fazer uns artesanatos aqui em casa, postei e vendi. É algo que eu faço e é a minha terapia, eu me sinto assim, sabe, é uma conexão com tudo que me representa, né? E as camisas, né? Foi essa junção das camisas com a arte. As estampas também, todo o nosso foco é na nossa luta. A gente está estampando muito poesias. O foco é esse, a gente ajudar os nossos, tá sempre com os nossos. E quando você fala e as pessoas como você escutam, é uma emoção tão grande, porque todo mundo se vê ali, se sente, se identifica, todo mundo se abraça, vê que somos uma só de verdade. É nos ensinado uma rivalidade tão grande entre nós, e quando a gente reconhece que somos iguais, é lindo de se ver, é o gás que te dá pra conseguir prosseguir nessa luta que é tão difícil você colocar as caras. Eles são minha referência, eu sou a referência deles, né? E com tudo isso a nossa luta se fortalece outros, né? Eu acredito que dessa forma não tem como parar. Muitos desses, vendo a nossa luta, entenderam a mensagem, que aquilo ali não era um ambiente assim, só de diversão. Aquilo ali era uma reunião, a gente estava se preparando para uma guerra, né? Dentro da nossa ancestralidade negra existe a oralidade, que é algo singular, que trouxe toda a nossa história, nossa trajetória de luta e de resistência e resiliência de um povo. Mas hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a escrita. E aí é importante que as pessoas saibam, né? As pessoas que detêm o poder da palavra, sabem que o que se fala não volta pela boca dentro.
mas principalmente o que se escreve. Então é muito importante que as pessoas aprendam a ler e a pesquisar cada vez mais, porque quando está escrito, entra para a posteridade, entra para a história. E nós estamos falando da nossa história. E como disse o poeta, se a história é nossa, deixa que nós escreve. Bem, pessoal, esse foi o episódio que tá chegando ao fim agora e eu sei que vocês adoraram ver todos esses rostinhos, inclusive o meu. Então, por isso, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal e continuar acompanhando a nossa websérie, pois continuaremos postando mais episódios. Siga também nas redes sociais, tanto a Nação Mulheres ES quanto a Nação Mulheres Brasil e a nossa websérie Mulheres no Hip Hop. Fique ligado e até a próxima. Porque enquanto só o branco tiver voz e ocupar o nosso lugar de fala, a nossa história continua sendo contada de forma errada. Tipo dizer que o que nos libertou foi a Lei Áurea? Sangue de quilombos compôs a tinta da caneta. Nas leis, nos livros, eu sangrei para colocar nos meus versos toda a revolta que sinto. Sangrei ainda mais quando eu ouvi falar em vitimismo. Me diz, quem foi o cara branco que inventou isso? Somos vítimas sim, da escravidão, do seu fascismo, do seu nazismo e desse seu racismo. Então não me venha com as suas ideias claras, disfarçadas de conselho, histórias mal contadas para destruir e apagar a luta do negro. Eu sei que deve ser foda nos ver dando a volta por cima, mesmo depois de centenas de anos sendo alvo de indiferença, violência, chacina. Sua língua é o chicote que ainda estala, mas não me vejo escrava. Sou livre, sangue quente, se precisar me faço navalha. Injetaram ódio na minha veia e me pediram calma. Meus demônios internos se rebelaram e agora eu te pergunto, quem é que vai acalentar minha alma? Herdeira de lutas e glórias, nascida em 1991, mas no tom da minha pele, carrego centenas de anos de história. Essa minha consciência negra que exalta Zumbi, Malcolm, Jacimba, Dandara e Mandela. Mãe África, o máximo respeito, onde seus filhos foram arrancados com violência dos seus seios. Mãe, essa minha pele preta não é minha sentença. Essa minha pele preta é minha essência. Aos que morreram, aos que nasceram, povo preto, resistência. Poesia é salvação. É a magia de criar. Poesia é o que desperta. Movimento constante. Poesia é você ser quem você é, sem medo dos dedos que vão te apontar. Poesia é a arte de se inventar e reinventar. É liberdade de expressão. Poesia incomoda. Por isso que eu falo, poesia é B.O.